Eu espero que estejam todos tranquilos, em paz. Darei agora início a mais um bate-papo daquela série Sussurros, né? Onde estarei dando ênfase a uma outra palavra, né? No último nós falamos sobre inconformidade, né? Eu estou fazendo isso para que as pessoas se toquem, né? Que até o português pode atrapalhar o entendimento de um texto. No estudo de hoje nós vamos estar falando sobre 4 palavrinhas, que às vezes são 2 e às vezes é uma só, que seria porque, completo e sem acento, porque separado, porque com o ed do que acentuado, porque todo junto com o e acentuado. Bom, nós temos que entender o seguinte, que o uso da língua é uma coisa tão específica, né, que nós podemos notar, por exemplo, que no Brasil, como é um lugar muito grande, né, nós temos uma extensão de terra imensa, nós podemos ver que até frutas, hortaliças, até animais, né, eles chegam a ter nomes diferentes em cada região. Mas a gente acaba, né, conhecendo pessoas de várias regiões e acaba aprendendo, né, a cada dia um pouquinho. Agora, como que fica, né? Por exemplo, nós estamos aqui lendo a palavra, né? Vocês concordam comigo que o desentendimento, por exemplo, do significado real de uma palavra pode acarretar na total, vamos dizer assim, né, ausência de verdade naquele texto que você está pronunciando? Se você não parou para pensar nisso, pense, porque eu tenho notado isso. Muita gente me pergunta coisas devido ao não conhecimento até da própria língua. Hoje nós vamos estar falando, né, sobre os 4 porquê. Veja, existe o porquê, todo escrito junto. Existe o porquê escrito separado, né? Porquê. Existe o porquê escrito separado, mas com acento no e. E existe o porquê escrito todo junto, mas com acento no e. Então observem, eu sinceramente, né, eu nem gosto disso, porque eu acredito que, por exemplo, se existisse porquê e acabou, né, seria muito mais prático, né? Mas você já deve ter ouvido falar que a nossa língua é complicada, que a nossa língua ela tem muitas regras e ainda por cima exceções, né? Então, o uso dos porquês, né, é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvidas entre quem fala, quem lê e quem escreve. Para que o emprego, né, vamos dizer, dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir, né, as 4 formas que seriam porquê tudo junto, porquê separado, porquê com acento no e, porquê tudo junto com acento no e, ok? Então vamos iniciar pelo porquê escrito tudo junto, ok?
é uma conjunção subordinativa, causal ou explicativa, unindo duas orações que dependem uma da outra para ter um sentido completo. É usado principalmente em respostas e em explicações, indicando a causa ou alguma explicação de alguma coisa. Quer ver? Vamos ver isso na prática. Nós vemos assim, olha, porque, tudo junto, né, sem acentuação, pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Então observem alguns exemplos, né? Tem dois só, mas choro porque machuquei o pé. Então aqui a utilização do porquê inteiro sem acento, tá? Choro porque machuquei o pé. Esse porquê ele está nos indicando o que ocorreu. Porque machuquei o pé. Ou, por exemplo, ela não foi à escola porque estava chovendo. Então, vocês entendem? É utilizado para que você una duas ideias, duas sentenças, duas frases, ok? Esse porquê completo também pode ser substituído. Por exemplo, choro, pois machuquei o pé. Então nós estamos trocando porquê por pois. Ou ainda podemos dizer, choro, visto que machuquei o pé. Ou então na segunda frase, ela não foi à escola, pois estava chovendo. Ou então, ela não foi à escola uma vez que estava chovendo. Aqui nós podemos utilizar tanto o porquê completo como essas palavras que vai ter o mesmo sentido. Ok? Agora, existe o porquê separado, né? Porquê. Quando usamos esse, por exemplo, ele seria separado e sem acento. Ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com um termo anterior da sentença, da oração, do que você está falando. Por exemplo, nós temos o porquê, né, interrogativo. Ele possui um caráter interrogativo, ou seja, porque é usado para iniciar uma pergunta. Ele pode ser substituído, por exemplo, por que motivo, por qual motivo, por que razão, por qual razão. Alguns exemplos, né, de quando nós temos que utilizar o porquê separado sem acentuação. Por que você não foi dormir? Observem, é uma pergunta, é um início, é uma indagação. Por que não posso sair com meus amigos? Esse porquê separado e sem acentuação, ele pode ser também substituído, né, o interrogativo. Por exemplo, por qual motivo você não foi dormir? Por qual razão você não foi dormir? Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Por qual motivo ou razão não posso sair com meus amigos? Vocês estão me entendendo? Então, com este uso do porquê separado sem acentuação, é um porquê que é formado por uma preposição, né, por.
seguida do pronome interrogativo que. Por isso que podemos modificar para por qual, né? Por qual, ou enfim, certo? Para que, e assim vai. Existe também, quando utilizamos o porquê escrito por que, duas palavras separadas, sem acentuação, relativo. Observe, estabelecendo uma relação com um termo antecedente, um termo, porque é usado como elo de ligação entre duas orações, duas sentenças ou duas palavras. Esse porquê relativo, ele pode ser utilizado e substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais. Alguns exemplos, né, que teríamos aqui, por exemplo, com o porquê dividido, mas sem acentuação. Não achei o caminho, porque passei da entrada. As razões porque fui embora são pessoais. Entendem? Podemos substituir, né, o porquê relativo também. Por exemplo, não achei o caminho pelo qual passei. Mas muda o sentido, vocês estão sacando? Porque passei da entrada pelo qual passei. Não achei o caminho por qual passei. As razões pelas quais fui embora são pessoais. As razões por quais fui embora são pessoais. Então, com este uso, né, porque é formado pela preposição por, seguida do pronome relativo que, tá? Usaríamos assim. Veja agora, quando devemos usar porque separado, mas com o E acentuado. Porque separado e com acento é usado em interrogações. Aparece sempre no final de uma frase, seguido de um ponto de interrogação ou de um ponto final. Ele pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Alguns exemplos, né? Você não comeu? Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê? Entendem? A substituição. Você não comeu? Por qual motivo? Você não comeu? Por qual razão? O menino foi embora e nem disse por qual motivo? O menino foi embora e nem disse por qual razão? Então, por que separado, mas acentuado, é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo tônico que. Por quê? E ainda temos a quarta forma, né? E quando que nós devemos utilizar então o porquê acentuado? Ele é usado, tá, para indicar o motivo, a causa, a razão de algo. Ele aparece quase sempre junto de um artigo definido, o ou os.
ou indefinido, um ou uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Podemos substituir, né, vamos dizer, porque inteiro com acento por o motivo, a causa, a razão. Alguns exemplos com porquê acentuado. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Nós podemos substituir o porquê acentuado inteiro. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Percebe? Esse porquê indica os motivos, como eu disse. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Gostaria de saber os motivos de ter sido mandado embora. Gostaria de saber as causas de ter sido mandado embora. Então aqui, porque inteiro e acentuado é um substantivo masculino. Ele pode sofrer flexão em gênero. O porquê, os porquês. Vamos utilizar aqui, demonstrar a utilização, né, de cada um dos porquês para que nós possamos entender mais rapidamente, né? Que eu não pretendo aqui estar ensinando a língua portuguesa, só estou falando porque eu vou utilizar textos e vou demonstrar que o mau uso da leitura ou mesmo o seu ouvindo, do entendimento, né, daquele porquê, pode lhe passar uma impressão totalmente diferente da realidade. Então, por que separado? Ele é usado no início das perguntas. Por que você não vai lá comigo? Por que deixamos para trás tudo aquilo? Por que você hoje teme? E assim por diante. Já o porquê separado, mas com acento grave, no E, nós vamos então utilizá-lo no final das perguntas. Você está bravo por quê? Você não gostou das uvas? Por quê? Você pretende ir junto comigo? Por quê? Entende? O porquê, tudo escrito junto, sem acentuação, é usado nas respostas. Por exemplo, eu quero ir junto contigo porque eu preciso passar por lá. Então esse porquê, utilizado para uma resposta, ele é completo. Por quê? Uma palavra só. E temos o porquê com acento grave no E, e todo junto. Esse usado como um substantivo. Você gosta dela? Sim, eu gosto porque ela é bonita, por exemplo. Entendem? Eu sei que para muitos, né, isso pode parecer besteira, mas já imaginou? Nós estamos falando da palavra do Pai, nós estamos falando de algo escrito há centenas e centenas de anos, de séculos, ou durante os séculos.
Com certeza, se nós não tivermos na mente o que significaria para aquelas pessoas essas palavras, nós não conseguiremos compreender com exatidão o que os versos, né, os versículos, ou até mesmo capítulos de livros, né, nos dizem na realidade. Porque na antiguidade até o nome de muitas coisas era diferente. O sentimento sobre as coisas era diferente. As coisas eram diferentes. Bom, no segundo bloco nós vamos começar a falar de alguns textos que eu já percebi que muita gente perde o sentido deles, né? Ou entende ao contrário, ou sei lá, me entende? Hoje, no caso, por causa da forma que está colocada a palavra por quê. Qual das 4 formas está sendo utilizada? Ok? Já volto. Bom, meus irmãos, aqui estou de volta para fazer então a continuação do vídeo. Por quê? Hoje é sábado, eu iniciei a gravação na quarta-feira e estou aqui para dizer para vocês que muitos já sabem, embora tenham se esquecido, né? Porque se todos se lembrassem de como funcionam as informações que chegam até mim, eles não iriam estar discutindo comigo, eles não iriam estar se afastando, ou eles não iriam estar dizendo que eu acho assim. São os hipócritas. E o Pai faz com que eles esqueçam cada milagre que ocorreu em nossa vida nesses últimos 20 anos, os quais é um livro aberto para quem quiser saber. Mas mesmo assim sempre tem aqueles, né? Que nem outro dia eu fiz uma pergunta no meu Zap, se alguém não quisesse mais receber, né? O que eu mando todo dia, que por favor dissesse. Porque além de ser um trabalho a menos para mim, eu não estaria enchendo o saco da pessoa. E uma pessoa chegou e falou assim, não, eu sei por que você quer me tirar. É porque eu não tenho dinheiro para te ajudar. Aí eu falei, olha, meu irmão, você está completamente equivocado, mas com isso que você está falando demonstrou que nada do que você nesses últimos anos escutou da minha boca ou leu do que eu escrevi, serviu para nada. Então eu vou te deletar, tá bom? Fica tranquilo aí. E deletei, é claro. A gente percebe, né, que existem gerações. Eu, por exemplo, sou de uma geração muito mais antiga, né, do que a grande maioria. Eu sou do ano de 1955. Vamos dizer assim, a minha infância, adolescência foram passadas num tempo de mudança muito grande. Talvez a maior mudança que já havia, né, ocorrido,
que foi aquele tempo, né, da Guerra do Vietnã, aquele tempo em que todo mundo jogou os documentos fora e se tornou hippie, e paz e amor, flower power, né, que na época eu nunca imaginei isso, mas que já era utilizado pelo próprio Yahoo, que eu nem conhecia, para poder estar seguindo o seu plano. Porque isso tudo não daria em coisa boa. Isso tudo iria dar na nova era, a era de Aquários, que na verdade é a Anon. Entendem? Então, às vezes fala com uma pessoa sobre a nova ordem, mas essa pessoa tem 20 anos de idade, não querendo aqui dizer que uma pessoa de 20 anos de idade não teria capacidade. Não. Eu não falo isso para, sabe, para medir, né, a inteligência, nem medir o conhecimento, nem nada disso. Porque nós sabemos que para a pessoa realmente entender certas coisas do pai, se o pai não der a entender, ele não vai entender mesmo. Principalmente se ele for um daqueles que foi entregue à operação do erro por falta de amor à verdade. Então nós temos que entender que, olha, eu tenho 66 anos, não é muito, não é nem um século. E muita coisa, né, da minha infância, da minha juventude, de quando eu era um rapaz, de quando eu era um homem, de quando eu me tornei um adulto, de quando eu me tornei um senhor. Muita coisa foi vista, muita coisa foi demonstrada, muita coisa foi vivida. E isso tudo faz, né, com que o pai ouse, né, nos mostrar certas coisas que talvez eu tivesse visto com 20 e poucos anos seriam asneira. Como para mim hoje é asneira ouvir aí homem barbado falando que a Terra é plana, ou ouvir aí o povo dizendo Yahu, ficar latindo aí o nome do pai, né, comprovando que estão blasfemando, isso sim, e tantas coisas que a gente observa, né? Então eu digo que o pai não dá ponto sem nó pelo seguinte: quando eu fiz a figura, por quê? No mesmo instante, né, eu lembrei do texto. Portanto, aqueles que Dantes conheceu, né, e como eu disse, eu procurei e descobri que em cada capítulo do versículo do capítulo, no capítulo 8, em cada versículo, Shaul utiliza um tipo de porquê. Eu pensei que eu ia ter que ficar aqui hoje o dia inteiro procurando textos, né, que podem ser mal interpretados pelo mau uso ou pelo mau entendimento do uso dos porquês. Mas quando eu abri, que é um livro que eu conheço assim, tudo que está escrito nele, mas que eu não, né, se não é o pai para lembrar-nos, quem vai lembrar, né? É como disse o Mashiach, quando tiver que dizer alguma coisa, não se preocupe com o que, porque o Espírito de Yahweh falará por ti. E quando eu abri no texto, né, quando Dantes
aqueles que dantes conhecesse, né? Portanto, aqueles que dantes conhecesse. Eu quis olhar, porque na minha bibliazinha aqui do computador, ela abre o texto que você quer. Se você procura um capítulo, ela abre o capítulo, né? E eu quis então, cliquei em ver capítulo, porque eu queria ver o que tinha antes e o que tinha depois desse texto. O contexto. Por quê? Porque um dos porquês, ele também serve como ligação entre duas orações, ou dois versículos, ou duas sentenças, ou duas palavras. E eu queria ver o que dizia acima e o que dizia abaixo. Que foi quando eu me deparei então com aquele monte de porquê, em todos os quase os versículos. Aí eu dei risada, né? E copiei, né? E colei aquele meu editor de textos e comecei a ler e a observar cada porquê. E vi que aquilo que eu temia, né? Por isso que eu digo, a gente não deve temer, né? Porque se vem do Pai, e só tem o Pai para vir, não tem mais ninguém que possa te mandar nada, a não ser você mesmo, com o seu raça-tã pessoal, você não tem que temer. Eu tendo a certeza de que era o Pai que tinha me dado esse nome e de que o Pai me deu esse texto, eu abrindo hoje, vendo que, sei lá quantos porquê tem lá, né? Vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos estudá-lo inteiro. E foi incrível, né? Porque eu pude entender os porquês. Eu pude entender por que a cristandade, principalmente, né, e os derivados dela, né, ensinam tão enganosamente, né? Muitas vezes é claro, é porque são, né, levados a isso pelo próprio Hu. O entendimento quem dá é Hu. Se ele não der, a pessoa vai falar realmente qualquer coisa. Mas por outro lado, é criada esse monte de barreiras, né, pelo próprio Hu. Ou o que vocês pensam que é a operação do erro? É a raça-tã sentando no trono. é complicado. Então vejam. Compreendam que até a falta de alfabetização pode levar alguém à não compreensão correta. Aqueles que ensinam, que são chamados pelo Pai para ensinar, se eles não prestarem atenção em tudo isso, eles podem também se perder, se assim for a vontade do Pai. Tanto que ontem eu passei um dia assim meio, né, limpando o micro, tirando, jogando coisas, deletando, mas não saía da minha cabeça o texto que eu ia procurar onde estava, e os 4 porquês. Já tinha gravado o estudo, né, do português dos porquês. E fiquei muito pensativo quanto a isso. Porque nenhuma nem duas vezes, né, quando eu estava escrevendo algum estudo ou estava escrevendo algum livro, eu tive essas dúvidas com relação a aqui, por que colocar aqui?
Porque eu sabia que não existiam 4 e esses 4 ainda se transformam em 7. Eu sabia que isso não era à toa. Tinha motivo de ser. Mesmo que seja uma língua chata, né? Que eu acho o português muito chato, cheio de regrinhas. E aí quando você aprende as regrinhas, você fala, oba, né? Aí vem uma pessoa e te fala, não, mas peraí, tem essa exceção, essa exceção, essa exceção, né? Então eu sempre tive assim um pouco de, sabe, com o português. Mas é isso que eu queria falar para vocês. É claro que alguém vai ouvir isso agora, vai talvez compreender o que eu estou dizendo, mas eu já disse isso muitas vezes nesses últimos 20 anos. E muita gente viu acontecer as coisas. E hoje diz que eu falo aquilo que eu penso, que eu quero impor aquilo que a minha mente acha. Teve época em que eu me preocupei com isso, eu fiquei brigando com muita gente por causa disso. Mas hoje, eu quero que se dane. Porque se o pai não faz com que eles entendam o que está acontecendo, nem vendo, é porque o pai não os quer mesmo. Por que eu vou me preocupar com eles? Eu não tenho poder de fazer nada por eles. Mas vamos lá. Por isso que eu digo, o pai não dá nenhum ponto sem nó. Entende? Da mesma forma que o pai nos livra de certas coisas, né, nos dando entendimento, para que cheguemos àquele entendimento, ele se utiliza de provações, muitas vezes muito fortes. Nós temos que lembrar que Yarro diz, eu, Yarro, que criei todas as coisas, criei o bem, o mal, enfim. Essa historinha, né, de jogar a culpa de você ser errado ou de você praticar o que não é certo e colocar essa culpa em Ra-Satã, por exemplo, observe, é muito simples, né? Desde lá do Éden, que assim ocorreu. Quando houve lá o pecado original, né? Que não foi o sexo, pode ter certeza disso. Quando o pai, que sabe todas as coisas, se aproximou, né, do casal e perguntou para Adão, porque Adão era o pai da família, era o homem da família, ou seja, ele era o cabeça. E perguntou a ele, por que comestes do fruto? E ele respondeu, porque a mulher que me destes me trouxe e eu comi. Aí ele perguntou para a mulher, por que você deu do fruto ao seu marido e ainda comeu? E ela responde, porque a serpente me enganou. Ou seja, é inato no ser humano, isso está dentro dele, isso faz parte da nossa genética, vamos pôr assim, que são duas coisas, né? Uma é, não existe nenhum bom, e a outra é sempre querermos jogar a culpa em alguém, por tudo que ocorre. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui não só os porquês, né? Porque esse capítulo é maravilhoso,
Mas, como eu sempre digo, nisso que Roma deu o nome de Novo Testamento, mas que não tem nada a ver com o Novo Testamento, encontramos explicações muito boas para o que está escrito no que eles chamam de Velho Testamento. Né? Mas vamos lá. Então, nós vamos ler e vamos falar a respeito de todo o capítulo 8, escrito por Shaul, colocado na carta aos Romanos. Ok? Ele começa assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yahu, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Ruá. Porque a lei do Ruá da vida, de Yahu, me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá. Esse, portanto, é uma troca, né, de que poderia ser, porque agora, como vocês viram no bloco anterior, os porquês, a grande maioria deles, você tem como trocá-los por outras palavras e ter o mesmo significado, ou para dar mais significado. Então esse, portanto, poderia ser um porquê, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Yahu. Veja que aqui está de novo a preposição que. Já como sendo um porquê separado, que demonstra a razão das coisas. Então ele diz que não andam segundo a carne. Ou seja, para que não haja condenação, além de estar em Yahweh, não podem andar segundo a carne, mas tem que andar de acordo com o que ele demonstra para cada um, porque cada um tem um caminho, cada um tem a sua parte a cumprir, segundo o seu próprio espírito, seu Ruá. Agora, uma afirmação, um porquê inteiro, sem acentuação. Porque a lei do Ruá da vida, de Yahu, me livrou da lei do pecado e da morte. Observem que o próprio Pai, voltando lá para Gênesis, ele diz: daquele fruto não comereis, porque se comerdes, certamente morrereis. O que nos demonstra que o pecado que mata é ser contrário à obediência àquilo que Ru estabelece. Não é isso? E aqui, como está escrito, porque inteiro no começo da frase, a lei do Ruá da vida, de Yahu, me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, a lei, né, que Ruá da vida, aqui no caso, segundo Shaul, né, está dizendo, eu posso dizer também, me livrou da lei do pecado. Qual era a lei do pecado? A morte.
Entendam, se livrar da lei do pecado não significa que nós não temos mais que cumprir a lei, mas nós vamos chegar mais para baixo e vocês vão sacar isso, espero. Aí continua, porquanto o que era impossível à lei, qual lei? A lei do pecado. Porque a lei do pecado só condenava aqueles que transgredissem, não é isso? Visto como estava enferma pela carne, porque a partir do momento em que houve a decadência, né, no primeiro casal, está escrito, por um homem entra o pecado, por outro o pecado será extinto. Então, a lei estava enferma pela carne. Né? Shaul, em outra parte, diz, por que aquilo que é certo eu sei, eu não pratico, e o que é errado e eu não quero, é o que eu faço. Observe que ele não diz, porque Rassatã me permite, não. Nem diz, porque Yahweh. Porque em Tiago nós vemos que Yahweh não tenta e não pode ser tentado por ninguém. Se nós somos tentados, é pela nossa própria concupiscência. Que uma vez na nossa mente vai matutando até gerar o pecado. Não é isso? Aí então nós somos vítimas da lei do pecado. Por quê? Porque pela enfermidade que temos em nossa carne. Yahu enviando Hamashia, né, o seu Messias, observe bem, em semelhança da carne do pecado, ou seja, um homem. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vocês conseguem entender? O próprio Mashiach diz, né, que todo homem nascido de mulher, ele é pecador. Mesmo que você acredite, né, na história da carochinha, ou que Maria era virgem, né, e que o pai transou com ela, e traindo assim Yosef, e o Mashiach era um semideus, né, como era vários gregos, né, eram semideuses, né, Hércules, etc. Você não vai conseguir nunca entender isso aqui. Porque aqui, na verdade, Shaul está dizendo que porque Hu enviou Hamashia em carne, ou seja, enviou no sentido que eu, por exemplo, envio alguém, eu vou até o correio e mando uma carta. O cara do correio que vai entregá-la lá onde, né, no destino dela, é um enviado, um mensageiro. As pessoas, né, por causa do catolicismo, por causa do tapismo, né, que cria o cristianismo, elas têm assim essa coisa, né, de enviado, como se fosse alguém vindo da eternidade. Entendem? Às vezes nem é culpa da pessoa ela entender isso, porque assim ela aprendeu desde criança.
E assim o Pai permitiu que ela errasse. E assim o Pai continua permitindo que ela não enxergue. Porque ela não faz parte do plano. Ela não está inscrita no livro da vida. Quando ele diz, pelo pecado condenou o pecado na carne, observem, Ramachê nasceu de uma mulher. Então ele era um pecador. Mas a missão dele era a de demonstrar que todos eram pecadores. Que todos deviam para a lei. Por isso que Shaul fala, já não estamos mais debaixo da lei. Por exemplo, nós temos aqui na lei brasileira, embora ultimamente nós temos percebido que ela vale para um, para outros não, mas nós temos, né? As nossas leis, assim como temos a Constituição, não roubarás. Quem escreveu isso é nascido de mulher. Então, pelo pecado condenou o pecado na carne. Observe que ele se utilizou de um ungido para que viesse e desse um toque aos homens depois de mais de 200 anos que ele não tinha contato com o seu povo. E o povo estava totalmente perdido, como está até hoje. Aquele povo, aquela parte, né? Pelo próprio pecado. Porque Mashiach nasceu em pecado. Mashiach era pecador. Mashiach, quando ele diz só existe um bom, ele não coloca-se no lugar. Ele fala do Pai. Ou seja, o Mashiach também era mau. Assim como todo ser humano. Tá? Então, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Observe só, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei. Observe, a lei não é injusta. Como diz o próprio Shaul, a lei é justa, boa, né? O grande problema é que a doença da carne, né, como nós vimos, né, a carne está doente, ela está fadada à morte por causa do pecado, é que faz com que, perante a justiça da lei, todos nós sejamos, né, puníveis. Entendem? Agora veja bem, qual a diferença entre aqueles que estão sendo mortos, né, pela lei do pecado e aqueles que estão sendo salvos pela justiça da lei? Aqui diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Observe, que não andamos segundo a carne, com o significado de que não estamos doentes da carne mais. Mas andamos segundo Ruá. Ruá é o Espírito, e o Espírito é quem? Yahweh.
Como eu dizia, existe a lei aí, não pode roubar. Se eu roubar, eu posso ir preso. Aqui nesse país eu nem sei mais. Mas, né? Teoricamente eu seria assim, porque eu sou pobre. Então, como o próprio Shaul diz, né? Porque os que são segundo a carne, ou seja, aqueles que o Pai não chama, aqueles que o Pai tampa os olhos, aqueles que o Pai predetermina para a operação do erro, mas, né? E aí ele põe assim, e inclinam-se para as coisas da carne. Observe, se você é segundo a carne, não tem como você deixar de ser. As coisas da carne, os pecados, tudo isso, vão lhe atrair. Por isso que Tiago diz, ninguém tenta ninguém, a não ser a sua própria mente, o seu próprio Rassatã, é que faz com que o seu pensamento pense em coisas que acabam ocorrendo e então o pecado dá a luz. Entende? Então aqueles que andam segundo o Ruá de Arro, eles acabam se inclinando sempre para as coisas do Ruá. Como diz Tiago, as coisas que do alto vêm. Entende? Porque a inclinação da carne é morte. Isso é um fato. Mas a inclinação do Ruá é vida e paz. Sabe, eu convido vocês a pegarem suas Bíblias e lerem esse capítulo, porque eu queria ver, sabe, o que a mentalidade tapada pela operação do erro pode dizer, até aqui onde eu li, algo. Primeiro, que o Mashiach era filho de uma virgem. Segundo, que o Mashiach não nasceu homem porque senão ele seria pecador. Qual o problema? O Pai se utilizou do pecado para acabar com a lei do pecado. A inclinação do Ruá é vida e paz. Onde aqui está escrito, ou pelo menos dá a entender, se você tiver um pouquinho de inteligência, se você não tiver completamente cego, que a lei caiu. Observe bem, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Ru. Por quê? Porque Ru é justiça. Se você tem inclinação pela carne, você é pecador. Você é injusto. Você comete iniquidade. Por quê? Que a inclinação para a carne é inimizade contra Ru, pois não é sujeita à lei de Ru. Nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque é tudo predeterminado no plano do Pai. E se você foi predeterminado
para que quando você nascesse, você fizesse tal e tal coisa, não tem como você se desviar disso. Sabe, se vocês podem achar isso uma loucura, mas eu vou dizer para vocês, no começo dos anos 2000, quando eu comecei a entender a questão da predeterminação, não é predestinação, tá? Aquilo é loucura. Aquilo é coisa de crente mesmo. Mas a predeterminação, observem, uma vez que nem a criação terminou ainda, e as pessoas dizem que tudo foi criado em 7 dias, será que elas não estão fazendo confusão? Elas falam 7 dias porque está escrito na Bíblia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e tal. Se você ler com atenção o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que então nesse caso ali, o primeiro dia é o quarto. Leia e você vai entender porque eu estou falando isso. Quer dizer, espero que você entenda. Então aquele que tem inclinação para a carne é contra a Ru. Pois a carne não é sujeita à lei de Ru. Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Ru. Ok? Isso não quer dizer os que estão vivos, minha gente. Eu tenho um corpo, você tem um corpo, você tem carne, eu tenho carne. Todo ser humano tem carne. Como que nós poderíamos não estar na carne? Tendo a inclinação para a lei justa. Praticando a lei justa, porque a lei justa é que combate a fraqueza da carne. Aí Shaul vai falar com aqueles que foram predeterminados, que estão no livro da vida, que foram chamados. E que possivelmente poderão ser até eleitos. Ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Ruá. Se é, olha só, se é que o Ruá de Ru habita em vós. Quanta gente a gente não conversa, quanta gente a gente não tenta explicar certas coisas, certas passagens, pessoas que nos perguntam. E a gente percebe claramente que as pessoas duvidam das respostas. Sabe por quê? Porque como elas não estão em Ruá, ou com Ruá de Arro, esse não é dele, não é de Arro. E quem não é de Arro é da lei do pecado, é carnal. Não tem como um ser que segue a lei do pecado
ainda é carnal, ser diarro e ter o Espírito. Então vejam, e se Ruá está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Ruá vive por causa da justiça. E se o Ruá daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yahushua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou ao Mashiach também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Ruá, que em vós habita. Observe, aqui já caiu. Esses que se dizem unicistas, os trinitarianos, todos os outros. Quem ressuscitou Yahushua? Se você sabe a resposta para isso, você entende a verdade. Agora, se você ficar naquela de que Yahushua é o próprio Hu, não só estaremos dizendo que durante 3 dias tudo, o universo ficou sem Hu, porque ele estava morto, como iremos dizer que é tudo mitologia. Procurem no meu canal encontrar estudos sobre a ressurreição do Mashiach. São os estudos que eu fiz com minha esposa e que eles estão divididos por cada livro, que os hipócritas chamam de evangelho, segundo tal, segundo tal, segundo tal e segundo tal, onde em cada um é contado a história da ressurreição de Yahushua. Comparem um assunto com o outro. E nesses estudos, nós ainda no término deles, nós ainda mostramos o que diz o autor deste texto, Shaul, a respeito da ressurreição. Quando ele diz que só Pedro, Kefa, esteve lá para averiguar. Então observem, nós somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas, se pelo Ruá de Yahu mortificarmos as obras do corpo, então nós viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Ruá de Hu, esses são filhos de Hu. Porque não recebestes o Ruá de escravidão, de morte,
para outra vez estardes em temor. Quanta gente, né, por causa dessa pandemia, por causa, enfim, dessa implantação da nova ordem mundial, nós sabemos que estão utilizando o medo. Quanta gente você conhece que está assim apavorada? Com pandemia, com tudo. E olha, a grande parte desses faz parte daqueles que irão morrer mesmo. Porque, como o Pai diz, o povo morreria por falta ou por muita ignorância, né? Então, não podemos estar em temor. Você teme alguma coisa? Você tem uma preocupação com alguma coisa? Sabe, um termômetro bom para você mesmo saber o quanto você crê, o quanto você tem fé em Yahweh, o quanto você tem fé na palavra dele e o quanto você recebeu, né? Porque para ter fé tem que receber de Hu, o homem não tem fé. O próprio Shaul diz: a fé que vos é dada para que ninguém se engrandeça por isso. Entendem? Então não tem como nós estamos em temor se nós estamos com o Espírito de Yahweh. Então, por esse motivo é que nós vamos receber a adoção de filhos de Yahweh, pelo qual clamamos, né? Abba, Pai. O mesmo Ruá, veja bem, testifica com a nossa mente que somos filhos de Hu. É claro que, assim como nós sabemos que existem doenças mentais, né, que ninguém sabe dizer realmente o que seriam, mas tentam até consertar, né, a cabeça das pessoas com remédios, com coisas. Então, da mesma forma que nós sabemos disso, nós sabemos que tem muita gente surtada, que diz acreditar, né, que tem Ruá, que é herdeiro de Hu, que conhece o caminho, mas que na verdade ele é escravo da lei do pecado. Mas para aqueles que realmente não sejam doidos e que sintam a presença de Yahweh na tua vida, a mudança, como disse o Mashiach, se não renascer não tem jeito. Você sabe se você faz ou não parte. Você não sabe se você faz ou não parte dos eleitos. Mas dos chamados, você consegue discernir. Claro, se o Pai lhe der o discernimento. E prossegue Shaul. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Hu e co-herdeiros do Mashiach.
Observem, a promessa feita a Abraão não foi para toda a descendência dele, que eles receberiam a herança, eles seriam herdeiros. Observe, se é certo que com ele, ou como ele, padecemos, ou padeçamos, é porque, para com ele, também sejamos glorificados. Lembram-se de João 17? Pai, me dê aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação da criação. Aí já fala, não, o machista estava lá. Não. A predeterminação, o livro da vida, o livro do que vai ocorrer com cada um de nós, que foi escrito pelo próprio Pai, antes de iniciar a criação, porque com certeza ele fez muitos planos para essa criação, que ainda não terminou, nós estamos no finalzinho da segunda fase, são 4 fases, tá? Então, se nós vamos padecer, como ele mesmo disse, no mundo tereis aflição, isso tudo é para que também com ele sejamos glorificados. Entendem? Só continua assim, olha. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, que nós podemos até contar como nosso tempo também, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Ru. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Ru. Estão vendo? É tudo um plano. Continua assim. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. Veja, Shaul disse isso lá pelo ano 60 do primeiro século. Nós estamos no 20º século. No ano 21. E eu digo a mesma coisa. Assistam a alguns vídeos, leiam a respeito do que estão fazendo no mundo e me diga se você não vai gemer também. Né? Utilizado aqui com dores de parto até agora, ou seja, com dores de parto significa algo que está para ocorrer a qualquer momento. E ele prossegue. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Ruá. Veja, eles tinham as primícias do Ruá por quê? Observem que até o próprio Mashiach foi levado para a eternidade para que eles pudessem receber o Ruá, porque o Mashiach tinha em si
a plenitude do Espírito, do Ruá. Então era necessário que ele fosse embora, e aí então o Pai iria distribuir o Ruá de acordo com a necessidade, né, de cada um, ou com a necessidade dele para com cada um. E então, a partir daí, Shaul diz, nós somos as primícias. Por quê? Porque né, nem 25 anos depois da morte de Hamashia e dele ascender, né, à eternidade, Shaul escrevia isso. Entendem? Ou seja, uns 20 e poucos anos depois, na festa de Pentecostes, das cabanas, que ocorre no dia 15, no Shabat, lune solar, não tem lá Atos 2, quando então é derramado sobre os apóstolos ou sobre os emissários, né? Que seria a palavra correta. O Espírito, o Ruá, de Ru. Observe, porque em esperança seremos co-herdeiros. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Imagina, né, esse pessoal que frequenta as igrejas, esse pessoal que é religioso, aqueles que ficam afirmando que o Mashiach vai vir escondido e vai levá-los para o céu. Enfim, um monte de porcaria, né? Aqueles que ficam ouvindo o irmão que senta ao lado dele no banco dizer, eu profetizo para você que tal, tal, tal. Esse tipo de babaca, né? Não só o que profetiza, mas o que acredita também. Então ele diz, porque em esperança seremos co-herdeiros. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Sabe, se eu estou vendo aqui, ó, o repelente de mosquito, tá? Por que eu vou esperar ele chegar aqui de novo? Já está aqui. Então, a esperança de ser co-herdeiro é algo que eu creio, é algo que eu tenho fé, mas que eu não vejo ainda. Ou seja, que não ocorre ainda. Entende? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Entende? Por exemplo, uma coisa é você ver aí na internet um novo carro, né? Enfim, e de repente você ficar assim apaixonado pelo modelo, pela beleza do carro e começar a querer ter um carro daquele. Você está vendo o carro. Isso faz com que você possa facilmente até, né? Corra atrás dele. Que você comece a ficar ansioso por ter aquele carro. Concorda? Agora, como alguém pode ficar ansioso por algo que não
compreende, que não sabe ao certo como será, que nunca viu. Então, aqueles que esperam por fé, eles não veem o que vão receber. Eles conseguem compreender como funciona, mas eles não estão vendo a entrega desse galardão. Então, por fé, eles podem esperar isso com paciência. Ao contrário daquele que vê o objeto e quer ter. Observem, e da mesma maneira, Ruá ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Ruá intercede por nós com sensações e ensinos inexprimíveis, ou seja, que nos fazem ver, que nos fazem saber o que podemos e o que não podemos pedir. O que na verdade seria até simples, né? Basta você olhar, basta você entender se aquilo que você está querendo, se aquilo que você está pedindo é algo que a Ru não condena. Porque se for algo que está na lei do pecado, esquece. E Shaul prossegue. E aqueles que examinam os corações, quem é que examina os corações? Yahweh. Sabe qual é a intenção do Ruá. E ele, que é segundo o Ru, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Ru, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vem o texto, né, que eu citei no começo, que quando eu escrevi Por quê? Me veio na cabeça antes, né? O texto diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predeterminou para serem conforme a imagem do seu Mashiach. O que é sermos a imagem do nosso Mashiach? Em primeiro lugar, é sermos um homem. Segundo lugar, praticarmos as boas obras. Sofrermos por sermos contrários à lei do pecado. E também por quê? A fim de que ele seja o primogênito, vejam bem do que ele é primogênito, tá? Entre muitos irmãos. E Shaul prossegue explicando claramente. E aos que predeterminou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos quais justificou, a esses também glorificará. Como eu acabei de falar de João, né? Capítulo 17. Com a mesma glória que foi dada a Yahushua antes da criação.
Ou seja, que foi escrito que ele teria quando chegasse o tempo. Shaul pergunta: que diremos, pois, a essas coisas? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Mashiach poupou, ou seja, aquele que era seu enviado, aquele que veio para mostrar essas coisas, veio não, que nasceu, né? E o entregou para que fosse sangrado, fosse morto, para que a aliança se tornasse novamente viável, para que a aliança se tornasse novamente existente, para que a lei novamente vigorasse. Como não nos dará também com ele, junto dele, todas as coisas? Observa essa glória que ele pede ao Pai, ele vai receber quando ele vier. Quando ele vier para ser o quê? Para reinar a terra, todas as nações. Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Hu? Veja, uma pergunta. A gente ouve muito, né, dizer que tem o acusador que fica lá dia e noite falando da gente, né, e tal. Que papinho furado de padre, né? Vocês observem que as religiões gostam de manter as pessoas dentro daquele padrão que elas exigem pelo medo. Criaram o inferno, criaram o diabo, criaram um monte de coisa. Não é verdade? E aqui nós vemos claramente, né? Uma pergunta: quem intentará, ou quem tentará, quem vai querer fazer uma acusação contra os escolhidos de Hu? Ou seja, não existe isso. Por quê? Porque é Hu quem os justifica. Entende? Quem é que condena? Se Hu justifica. Vejam, pois é o Mashiach quem morreu. Um homem. Ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual permanece até hoje à direita de Hu, na eternidade. Quem poderá então nos separar do amor de Hu? Yahu? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos chama.
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e que nem existe alguma outra criatura que nos poderá separar do amor de Hu. Que está conosco por intermédio de Hua, assentado em nossos corações. Como nós lemos na profecia que fala de quando os dois povos foram unidos, o Yashuru do Norte e Yashuru do Sul, o Pai fará uma nova aliança, diferente daquela que foi feita com nossos pais lá no Sinai, que não perdeu a validade, que Mashiach teve que derramar o sangue para que ela voltasse a existir. Então será feita uma nova aliança com Yahudá e Efraim, ou seja, com todas as tribos de Yahudá, ou todas as tribos de Ashuru, perdão. Onde o Pai colocará a lei no coração de cada um. Onde o Pai fará com que ninguém mais precise ser ensinado sobre a lei ou sobre a existência dele. Todos o conhecerão. Isso vai ocorrer no quarto estágio, o último estágio da criação. Entendem? O que nós veremos em breve, eu espero ver, ou seja, estar vivo para ver, será Hamashiach com outro nome, chegando para governar todo o planeta. Que esses imbecis, que estão sendo utilizados pelo Pai para criar as doenças, para criar os lockdowns, para criar as máscaras, para criar os empecilhos, para matar a humanidade, 2/3 que serão mortos. Creiam que estão fazendo isso para criar um governo único. E é assim. É exatamente isso. Porque quando fizerem tudo aquilo que o Pai quer, Hamashiach virá e assumirá o governo. Então existirá um só governo. Só que não humano como eles pensam. Não, é o governo de Hu, que na verdade é um governo imperialista. Ok? Bom, eu espero que essa demonstração sirva para alguém. Inclusive para aqueles que acham, ou que se dizem, ou que realmente são chamados. Que Yahweh os proteja e os livre do mal. Nós estamos dentro de algo muito mal que está ocorrendo. E quando o povo prefere confiar em algum líder ou seus líderes, não estou falando só do Brasil
com o mito. Eu estou falando o mundo, cada qual com o seu mandatário, que está em conluio, né, com os planos, né, de Hu, que estão sendo colocados em práticas pelos Illuminati. Preste atenção. Desejo paz a quem tem paz e digo, Yahushua, vem logo.